Lana Del Rey finalmente lançou o primeiro videoclipe do álbum Did You Know That There's a Tunnel on the Ocean Boulevard? E a faixa escolhida foi o feat com Jon Batiste, Candy Necklace. E no vídeo Lana abraça algo que sempre referenciou, a Hollywood clássica. Mas afinal, por que a artista gosta tanto desse período e o que define a tão famosa Old Hollywood? Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Nem precisa ser fã para saber que uma das marcas de Lana Del Rey sempre foi sua estética vintage e referências clássicas. James Dean é citado no single Blue Jeans e Marilyn Monroe é incorporada em National Anthem. John Wayne aparece no curta Trópico e a Era de Ouro é descrita na canção West Coast. No vídeo para a faixa título do álbum Lust for Life, Lana pula do famoso letreiro de Hollywood, numa referência à trágica morte da atriz Peggy Entwistle, que saltou do letreiro em 1932. Mas até então Lana não tinha emulado de verdade a antiga Hollywood como em Candy Necklace, o que até então causava a sensação de que a artista, como muitos, glamoriza uma época que sim, foi icônica, porém bastante problemática. Mas vamos por partes. Afinal, o que é a Old Hollywood ou antiga Hollywood e por que é tão referenciada? A Era de Ouro, ou Hollywood clássica, abraça todo o período de 1927 com a consolidação do cinema sonoro até o final da década de 60, quando os contratos de estúdios perdem o poder e os códigos de censura do cinema dos Estados Unidos são substituídos pelos atuais sistemas de classificação por faixa etária. Ou seja, foi um tempo de quase 50 anos, meio século. A questão é que quando Hollywood se firma como um polo de cinema, acontece a Grande Depressão Econômica, uma quebra na bolsa de valores do país, que vai afundar a economia e deixar milhares de pessoas na fome e na miséria. A fim de servir de consolo, o cinema então surge como uma válvula de escape nas telonas, seja com filmes que não aludem aos problemas sociais, seja construindo um panteão de ídolos para o povo admirar. É daí que surgem os musicais, os grandes romances, filmes épicos e o cinema noir, com uma pegada mais sombria, com seus anti-heróis, crimes e mistérios, que até fazem uma alusão indireta aos problemas reais do país, como a máfia e injustiças sociais. Porém, para estar nesses filmes e ser uma estrela hollywoodiana, precisava-se assinar quase que pactos, já que os estúdios que manipulavam a indústria tinham contratos que realmente controlavam sua vida, desde seu peso e seu nome até com quem você se casava e como se portava fora das telas. Não à toa, Bette Davis, uma dessas lendas, comparou o sistema de estúdio à escravidão. Afinal, nas telonas, divas como Lana Turner e Marilyn Monroe brilhavam, mas até chegarem lá, tiveram que adotar personas, ou seja, personalidades que muitas vezes não tinham nada a ver com quem eram na vida privada. As personas serviam para enquadrar cada ator em uma caixinha, para ser mais fácil de vendê-lo. Marilyn, então, era a loira sensual, engraçada. Lana Turner, a loira perigosa. E Bette Davis, por exemplo, uma mulher de índole duvidosa. Os estúdios até criavam biografias falsas para moldar os artistas. Carmen Miranda, então, não podia ser só uma brasileira de 30 anos quando pisou em Hollywood. Ela tinha que ter 25 e ter sido criada num convento, para explicar o fato de não ser casada e morar com a mãe. Apesar da exploração e da fantasia, foi assim que Hollywood criou ícones que ou apareciam impecáveis ou pareciam iconoclastas, o que imprimiu na cultura pop figuras e estilos até hoje imitados e celebridades até hoje lembradas, como Marilyn Monroe e James Dean. E é aí que entram as referências. E óbvio que Lana não foi a primeira a fazer isso. Madonna recuperou muito de Marlene Dietrich em seus trabalhos. Christina Aguilera reensinou os anos 20 em sua fase burlesque. E Lady Gaga lembrou de Marilyn ao falar da fama no início de carreira. Lana, porém, vai além e não usa Old Hollywood só como material estético. Ela traz referências dessa época para falar de si mesma e de um assunto que gosta muito, a fama. Afinal, ela já dedicou um disco inteiro ao assunto. Confiram nossa análise do disco Chemtrails Over the Culture Club. Assim, em Candy Necklace, Lana parece seguir a mesma proposta. Não à toa, recupera 3 ícones bem distintos: Marilyn Monroe, Veronica Lake e Elizabeth Short.
É por isso que talvez o videoclipe de Candy Necklace já começa mostrando a produção pelos seus bastidores, uma ideia que foi da própria Lana Del Rey. E as cenas se alternam entre algo oficial e os bastidores, para que não haja dúvida sobre a proposta do projeto. Nesse meio, a vibe noir antiga e sombria dos anos 30 e 40 também é simulada, através de prédios às escuras e da arquitetura Art Deco, com um arranha-céu de concreto. Vale lembrar que Lana tem até uma música chamada Art Deco, e na letra de Candy Necklace ela faz alusão a Rockefeller, uma das obras mais icônicas do estilo Art Deco, um estilo sóbrio, reto e simétrico, o completo oposto da temática abordada por Lana, algo distorcido e decididamente nada sóbrio. A própria artista é bem direta sobre, já que bem no meio do videoclipe diz com todas as letras. Toda a questão sobre o vídeo é, por que ele deveria ser sobre os bastidores? Porque todas essas mulheres que mudam seu nome, mudam seu cabelo, como eu e outras, é como se todas tivessem caído em diferentes buracos de cobra. Então, o ponto principal é: como você aprende com isso e não cai na própria armadilha? Assim não existe erro. Lana novamente fala sobre os perigos e a artificialidade da fama e o que podemos aprender com esses ídolos. Uma das mulheres resgatadas por Lana, óbvio, é Marilyn. E quanto a ela, não há muito o que dizer, já que todo mundo sabe o quanto a atriz foi rotulada e destruída por isso. O bônus é uma pequena referência a Veronica Lake, diva dos anos 40, famosa por suas femme fatales e sua vida privada bastante conturbada. Não que Lana já não tivesse lembrado dela, já que lá na fase Born to Die, copiou o icônico penteado Peek-a-Boo de Verônica, mas agora há um valor simbólico ao resgatar esta atriz na proposta de Lana. Verônica foi descoberta em 41 e teve uma súbita ascensão após um papel não creditado em Mamãe Eu Quero, de 40, onde deixou suas mechas cobrirem um olho. Mas já em 43, a atriz protestava contra seus rótulos e chegou a declarar: "Eu não era um símbolo sexual, eu era um zumbi sexual." Por isso, a atriz foi taxada de temperamental e não demorou a cair no ostracismo. Curiosamente, o último filme de sucesso de Verônica foi A Dália Azul, de 46, e é aí que entra outra personagem, pois durante a exibição de A Dália Azul nos Estados Unidos, um crime chocou o país: a morte brutal da atriz Elizabeth Short, que então foi apelidada de Dália Negra. Diferente de Verônica, Elizabeth nunca conseguiu a fama, exceto após a morte. Porém, nem assassinada teve respeito, já que a mídia tratou de recuperar fotos de Elizabeth acompanhada de vários homens, com a intenção de vender a atriz como uma mulher devassa, que mereceu a morte por beber e viver em festas, e já ter ficado com mais de 50 homens. O final do clipe, então, talvez seja outra crítica, já que aparentemente Lana está ganhando uma estrela na calçada da fama, após ter sido aclamada por interpretar essas mulheres trágicas. Ou seja, é sobre como a indústria cria os ídolos e os destrói, ao mesmo tempo em que faz de suas tragédias novas histórias a serem comercializadas, que por sua vez vão criar, quem sabe, novos ídolos num ciclo sem fim. Não precisa nem pensar muito para lembrar de exemplos, mas Blonde da Netflix, com sua Marilyn fetichizada, é um grande exemplo. No fim, Lana faz de cada figura um arquétipo de como a indústria lida com mulheres, seja privando-as e rotulando-as, seja as desrespeitando mesmo em sua morte, nunca lhes fazendo justiça, às vezes literalmente. Não é à toa então que ela cante tanto sobre elas e diga que quer fazer por elas o que elas não puderam fazer em vida. Lana usa as histórias dessas mulheres para refletir sobre suas trajetórias e para mostrar o quanto a indústria ou a sociedade apagam a existência real dessas musas em prol do entretenimento. O colar de doces no fim pode ser exatamente isso. É doce, inocente, até gostoso e bonito. Traz alegria pelo açúcar, mas não deixa de ser só isso, um colar falso e passageiro, como a fama e o sucesso. Oi, sócios! Esperamos que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Fazia muito tempo que a gente não falava da Lana Del Rey. E como ela lançou agora esse vídeo recentemente, o Candy Necklace, a gente viu uma oportunidade aqui de falar sobre a Old Hollywood, explicar um pouco desse conteúdo que a gente traz bastante aqui no canal e gosta de falar.
Pra quem não tá chegando agora, a gente tem outros vídeos da Lana aqui também no Sociocrônica. Vão ficar na descrição do vídeo ou numa playlist. Se você tiver interesse em assistir após esse vídeo, a gente recomenda. Sigam a gente nas redes sociais, vou deixar os links tudo aqui embaixo também. Obrigado se você chegou até aqui e até a próxima. Tchau.